Olá, muito boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Estamos chegando, 8 horas, 1 minuto, pontualmente, para mais uma transmissão, desejando a vocês aí que estão ou que estarão aí do outro lado, uma noite muito abençoada, que Deus abençoe o domingo de vocês, o final de domingo, que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe o começo da semana, que amanhã se inicia. Na verdade, a semana começa hoje, mas para a maioria a semana de trabalho começa amanhã. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos em Cristo, estamos chegando aqui no Instagram, estamos chegando no Facebook, transmitindo essa humilde palavra de Deus, essa humilde missão aqui que o Senhor tem nos dado graça de podermos estar aqui. Então, estamos chegando aqui, meus amigos. Muito boa noite a todos que porventura vão entrar agora nos próximos minutos. Eu sempre cumprimento aí os irmãos mais de uma vez por isso. Estamos aqui em mais uma transmissão, como eu disse antes, contando com a graça de Deus que tem nos permitido aqui levar essa palavra, esse evangelho aí já há um bom tempinho. Estamos caminhando a passos firmes para levar uma pequena mensagem, uma modesta mensagem. A mensagem não é pequena nunca, tentar levar um pouquinho de Jesus Cristo a tantas pessoas quantos forem possível. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Então, meus queridos, hoje, nessa noite de domingo, 48ª live. O tempo passa rápido, meus queridos. Parece que foi há poucos dias, que foi há pouco tempo que começamos essas transmissões. Então, hoje a 48ª. Na próxima quarta, como eu faço domingos e quartas, será a 49ª live. E no próximo domingo, se Deus permitir, fecharemos a 50ª transmissão. Estamos pensando em fazer uma live especial, mas aí na quarta-feira avisarei, em comemoração a 50 transmissões, aí que é uma coisa que eu jamais num passado bem curto, agora bem pouco tempo atrás, jamais imaginei que eu estaria fazendo isso, mas Deus me agraciou aí, Deus tem me permitido. E sempre eu conto aqui com um esclarecimento, sempre eu pedindo esclarecimento ao Espírito Santo, para sempre estar levando uma palavra de Cristo à frente e agregando alguma coisa na vida de alguém. Então, meus queridos, mais uma vez aí cumprimentando os irmãos, 8 horas e 4 minutos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Muito boa noite, vamos começar então. 48ª live, 48º encontro aqui. Fazendo esse devocional do livro de Atos, hoje iremos para o capítulo 11, na quarta-feira passada vimos o capítulo 10, a segunda parte, e hoje farei numa parte só, acho que dará tempo. E estamos aqui nesse estudo de diversos temas, né? Como é um devocional, eu passo por todo o capítulo e ali tem vários assuntos e eu destaco ali os maiores sempre, mas como nós sabemos, eu já comentei aqui antes, cada versículo da Bíblia, de todos os capítulos, nos traz um ensinamento, nos traz uma mensagem boa, nos traz uma doutrina, nos traz alguma coisa do Evangelho muito importante para a nossa vida, para nossas vidas. Então, na segunda parte do capítulo 10, que fizemos na quarta-feira passada, falamos ali do centurião romano que tinha recebido a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo através de Pedro. E aqui os primeiros versículos ainda trata disso, já dando outra relevância, outro viés para o assunto. Então vamos lá, só para relembrar o capítulo anterior.
Versículo 1, então, de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Importante, meus irmãos, importante aqui, desde do capítulo 2 de Atos, quando é a descida do Espírito Santo no Pentecostes, ali oficialmente, vamos dizer assim, nasce a Igreja de Cristo, até então as promessas eram para Israel, só que os próprios apóstolos e discípulos, as pessoas que estavam ali e até agora ainda não tinham noção do que seria a igreja. A revelação total mesmo foi dada a Paulo posteriormente. Paulo teve uma das maiores revelações que nenhum profeta tinha recebido, que era a formação da Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é eu que estou aqui, é você que está desse lado aí, meus queridos. Nós somos pessoas. A Igreja de Cristo são pessoas. Sempre que eu falar da Igreja de Cristo, que é uma só, ela é única, não existe mais de uma Igreja de Cristo. A igreja que o Senhor edificou, que o Senhor Jesus, que o Messias edificou, é uma única. E ela é composta por pessoas. Templos, organizações, pastores, padres, clérigos. Isso é outra coisa, isso são coisas do homem, isso é o sistema religioso. A Igreja de Cristo, ela é espiritual, ela é composta por nós que somos os membros da igreja. Falaremos um pouquinho mais adiante. Então ali os apóstolos estavam felizes que os gentios, que eram todos os povos não judaicos, tinham recebido a palavra. Então para eles era até meio surpreendente, porque o israelita da época e anterior até a Jesus, ele sempre achava que todas as promessas de Deus eram únicas e exclusivas para eles. Como eles rejeitaram, boa parte do povo rejeitou o próprio Messias, o próprio Salvador, que era deles, que era de nacionalidade judaica, eles rejeitaram, a promessa passou para os gentios, ou seja, os não israelitas, da qual nós somos herdeiros hoje. Promessa a qual nós, Igreja de Cristo, somos herdeiros hoje. Versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Da circuncisão eram os judeus de cultura judaica, de religião judaica, que eram circuncisos. Todo judeu que era da religião, que era do povo judeu, todo varão tinha que ser circunciso. Por isso que aqui falavam. Disputavam, quer dizer, discutiam, emitiam opiniões diferentes, contrárias. E isso quer dizer disputavam. Versículo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 3 diz assim: eles dizendo para Pedro: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então aqui, meus queridos, conforme o costume e a própria lei judaica, era muito grave um judeu entrar na casa de um não judeu, de um gentil, de um incircunciso, e principalmente sentar-se à mesa com ele e comer. Isso era digno de uma penalidade bem grande. 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então Pedro vai rebater a acusação que lhe fizeram. Versículo 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso com grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Versículo 6. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. Versículo 7. Eu ouvi uma grande voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse:
De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca eu em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Versículo 9, mas a voz respondeu-me do céu uma vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Pequena pausa aqui, meus queridos. Pedro teve uma visão que o Senhor lhe proporcionou, o que era a respeito dos gentios, de levar lá a palavra a Cornélios, que era um centurião romano, que era um gentio. Então aqui, Deus purificou. Deus está referindo-se nessa visão, já falando da igreja, de nós gentios, de nós não israelitas, que recebemos a graça da palavra do Evangelho de Cristo, que recebemos a graça do próprio Cristo. Então, Deus purificou, quer dizer isso. Versículo 10. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito, atenção aqui, Pedro sempre guiado, como os demais apóstolos, guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, meus irmãos, aquele que deve realmente nos guiar, o Espírito Santo. Inúmeras vezes eu falo isso, sempre vou falar, aquele que é de Cristo tem a presença e é guiado pelo Espírito Santo. Versículo 11, versículo 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Versículo 13, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 14, o qual te dirás palavra com que te salves, tu e toda a tua casa. Aqui, meus irmãos, muito importante em termos de entendimento aqui. Aqui temos que parar e refletir um pouquinho nesse versículo 14 de Atos dos Apóstolos. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Cornélios, como a gente viu no capítulo anterior, era um homem que não era judeu, mas ele era temente a Deus, ele praticava boas obras, ele tinha orações rotineiramente em sua vida, ele dava esmola, ele ajudava os necessitados. E então era um homem de muito boas ações e temente a Deus. Mas então, se ele era um homem assim, por que Deus e o próprio Senhor Jesus mandou uma visão a Pedro para que Pedro fosse pregar o evangelho lá, se ele já era uma boa pessoa e já tinha boas obras? 2 mensagens importantíssimas a gente tem que tirar daqui, meus irmãos. Sim, importantíssimas mesmo. A partir do Senhor Jesus Cristo, a partir da sua estada, a partir da sua vinda no mundo, a partir daquele momento, só nele, na sua palavra, existe salvação. Isso é muito importante. A partir de Cristo, boas obras, temência a Deus ou coisa parecida, ter uma boa moral, praticar boas obras, praticar ajuda aos necessitados, tudo, isso somente não leva ninguém à salvação. A partir do momento que as pessoas ficaram sabendo do Evangelho de Cristo, somente nele existe salvação. Quantas passagens em outros capítulos nos Evangelhos dizem, meus irmãos, não há salvação eterna da alma a não ser por Cristo. Eu faço filantropia, eu ajudo os outros, eu sou honesto, eu trabalho honestamente, eu tenho boas obras, eu sou um bom caráter, eu sou um varão de uma esposa só,
eu educo meus filhos, eu respeito meus filhos, eu tenho uma vida recatada, eu tenho uma vida certa. Meu querido, isso muitos e muitos e muitos no mundo estão assim. Mas em algum momento você vai pecar, ou melhor, você já nasceu com o pecado de Adão. Então, meus queridos, essa vida boa, de boas obras, não garante a salvação, não é isso. Só em Cristo, tão somente em Cristo existe salvação. E aqui esse versículo nos dá uma real condição disso. Então, Cornélios era um varão de boas obras, de boa índole, moral, orava a Deus, ajudava os pobres, mas Deus pediu mesmo assim para Pedro ir lá pregar o evangelho de Cristo, pregar a Cristo a Cornélios. Para que, olha aqui o que o versículo diz, para que o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Muito importante, meus irmãos. Então, a mensagem principal daqui é essa: fora de Cristo não há salvação, não há outro caminho, não há meio termo, não há nada. Então, é só em Cristo que há salvação. A partir da vinda de Cristo, a salvação é só através dele. Anteriormente, aí é de julgamento do Senhor e não cabe a nós que temos um entendimento humano e limitado sabermos. Então, meus irmãos, quantas vezes nós falamos aqui, o verdadeiro evangelho tem que falar. Toda vez que você estiver num lugar, seja uma denominação, o que eles chamam de igreja, qualquer que for a igreja, e lhe pregarem Cristo mais alguma coisa para ser salvo, está errado, é anátema, não é o evangelho. Somente Cristo salva e tão somente Ele. Não precisa menos nem mais. Mas o sistema religioso diz que as denominações, as igrejas dos homens dizem que para me salvar, eu tenho que crer a Cristo. Mas eu tenho que ir no culto 2 vezes por semana, eu tenho que usar um paletó e gravata, a irmã tem que usar uma saia, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que parar de olhar a televisão, eu tenho que ajudar na obra. Não. Isso não é evangelho. Não. Infelizmente, o que eles estão dizendo é errado. Qualquer um que diga que Cristo e mais alguma coisa salva, está negando a eficácia da própria obra de Cristo. Então Cristo, quando deu sua vida na cruz por mim e por você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, ele não disse: olha, estou morrendo por vocês, mas além de crer em mim, você tem que falar isso. Ele não deu uma lista de coisas além dele, não. Ele disse que somente nele a salvação e mais nada precisamos. Isso é um erro grotesco e clássico das religiões humanas. Querer atribuir uma lista de tarefas às pessoas para se salvarem, além de crer em Cristo. Isso é clássico e é um erro. Se você estiver num lugar assim, me desculpe decepcioná-lo, mas o que pregam lá não é o verdadeiro evangelho da graça. Continuando, meus queridos, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós lá no princípio. Versículo 15. Falei agora há pouco, 2, 3 minutos atrás, meus queridos. O Espírito Santo acompanha aqueles que encontraram Jesus. Ele desce, ele se acampa junto com você, ele passa a guiar as suas ações, ele passa a fortalecer as suas decisões. Então, o Pedro está dizendo, assim como o Espírito Santo desceu em nós lá no dia de Pentecostes, que era a promessa de Cristo, que daria um consolador aos discípulos e apóstolos, que era o Espírito Santo, assim também o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Então, era meio que surpreendente, falei no início da transmissão, era meio que surpreendente,
Para os judeus, aquela coisa, eles ainda achavam, estavam num contexto que muitos ainda achavam que eles eram os únicos herdeiros de Deus, da promessa de Deus. E aqui começamos a constatar, ainda eles não sabiam no total, essa revelação só ia ser dada a Paulo posteriormente. Aqui começa o contexto que os gentios, que somos nós, a igreja de Cristo, também receberíamos a promessa, uma promessa de reino celeste e não uma promessa de reino terreno. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Versículo 16. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Meu querido amigo, eu já fiz 2 transmissões a respeito só disso, só desse assunto, o que é batismo, as diferenças de um batismo espiritual e de um batismo carnal. Então, João Batista batizava os judeus, era o batismo do arrependimento, batizava nas águas, mas aqui o verdadeiro batismo do cristão, daquele que vai se tornar membro da igreja de Cristo, é a descida do Espírito Santo. Sem esse batismo não há uma conversão verdadeira. Não há, meus irmãos, não tem. O descer das águas, em que a maioria das denominações usam, aquele ritual muito bonito, é interessante, é até um mandamento, e temos várias passagens na Bíblia que dizem isso, mas aquele batismo é apenas um ritual, ele é humano. Se ele não for acompanhado de uma conversão verdadeira de coração, de morrer para o mundo, de matar a vida antiga e nascer de novo para Cristo, se ele não tiver esse acompanhamento da descida do Espírito Santo, nada vale, meus irmãos. Então, quantas vezes já comentei, quantos a gente que é do meio cristão, quantas pessoas, amigos, parentes, nós vemos notícias de que se batizaram e logo depois se perderam, e aí existe até aquela expressão bem popular, o fulano se batizou, mas agora se desviou. Então, meus irmãos, talvez muitos desses casos, talvez, não tem como afirmar, caso a caso, isso é impossível, mas talvez muitos desses casos, o batismo tenha sido só aquele ritual e dentro, o batismo espiritual mesmo, o seu coração não tinha morrido para o mundo, não tinha nascido novamente para Cristo. Sem esse batismo, o outro não tem validade. Continuando, versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então Deus mandou, através de uma visão, Pedro ir lá batizar o centurião romano, que não era judeu. E aqui Pedro está defendendo. Então, se Deus me mandou, quem sou eu para negar uma ordem de Deus e não ir lá levar a palavra de Deus ao centurião, a Cornélios, um cidadão romano que nem judeu era? Então, meus queridos, muito, muito importante isso. Como eu falei antes, o contexto ainda aqui em Atos dos Apóstolos, os 4 evangelhos, o começo dos Atos dos Apóstolos, ele ainda tem muito, geograficamente acontece numa região dominada com maioria da população judaica. Então eles ainda não entendem, eles não têm essa noção, eles ainda, muitos estão achando, mesmo não acreditando em Cristo, eles ainda acham que Cristo veio para eles, veio para os judeus. Então eles não têm essa real dimensão que Cristo veio para todo mundo, para todo aquele que nele crê, Cristo veio, não só para os judeus. Inclusive os judeus, posteriormente, no final dos tempos, terão a sua promessa cumprida terrenamente, e nós que somos igreja de Cristo,
as nossas promessas são terrestres e não tem nada a ver com promessas terrenas feitas a Israel, que se cumprirão, por Deus prometeu e cumprirá. Então é muito importante isso. Versículo 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios de Deus o arrependimento para a vida. Olha que interessante aqui também. Eles agora estão começando a perceber. Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha, meus irmãos, quem me acompanha já há algum tempo, muitas e muitas vezes isso, eu falei processo de conversão. Rapidamente. Primeira coisa, quando você começa a ver Cristo na sua vida, choca-se com tão pecado que você tem, com tão pecador que você é. Segundo passo, arrependimento para a vida. O arrependimento é o segundo passo. O terceiro aqui, quando você se arrepende e descobre que Cristo deu a sua vida por você, você sabe que você entrou na vida. Então essa frase é maravilhosa. É o final do versículo 18. Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus nos deu por graça o arrependimento para entrarmos na vida eterna com Cristo. Continuando, versículo 19, meus queridos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aqui os gregos já não eram judeus, já eram novamente os gentios. Atenção a isso aqui, ó. Anunciando ao Senhor Jesus. Paramos aqui de novo, pausa nesse versículo, meus queridos amigos. Em nenhum momento, nenhum versículo, nenhuma passagem, nenhuma vírgula, qualquer discípulo, qualquer um dos apóstolos, qualquer da igreja primitiva de Deus, anunciava a uma igreja, a uma denominação, a um sistema, a um templo, a uma organização, a ninguém, a nenhum homem. Eles anunciavam a Cristo, meus irmãos. Isso é importante. Nós que somos de Cristo, temos que anunciar tão somente a Cristo. Temos que proclamar tão somente a Cristo. Temos que divulgar a palavra de somente Cristo e o seu Evangelho. Em nenhum momento esses aqui, ou em qualquer passagem da palavra santa de Deus, da Bíblia Sagrada, existe uma só menção a algum irmão, a algum discípulo, apóstolo, anunciando: olha, eu venho anunciar Jesus. E vai lá na minha igreja, que tem a placa tal lá, a igreja do João, do Pedro, do Paulo. Lá tem Jesus, mas é do meu nome lá. Não existe isso, meus irmãos. Isso nós temos que ter discernimento, temos que ter conhecimento. Todas as denominações, sejam elas antigas, novas, mais tradicionais, a própria igreja romana, qualquer uma delas é uma invenção do homem. Não existe inspiração divina para a criação de nenhuma denominação ou as igrejas com um I minúsculo que estão aí, meus queridos. Então, quando alguém diz: olha, essa obra, esse templo, isso aqui é por inspiração de Deus, é obra de Deus. Não. Isso é obra dos homens. Tem que ficar claro isso. Mas eu estou aqui dentro e eu me sinto bem, eu acho que eu sou cristão, eu estou dentro dessa denominação. Não estou dizendo que você não seja. Não.
tem que ter essa diferença. A Igreja de Cristo é composta por pessoas. Dentro dessas denominações, é claro que existem pessoas, e muitas, de uma fé inabalável, verdadeira, verdadeiros crentes em Jesus, verdadeiros cristãos. Eu não estou, em nenhum momento estou dizendo isso, que todos lá estão perdidos, ninguém lá vai receber, ninguém lá vai alcançar a salvação. Não, meus irmãos, eu apenas estou dizendo que esse sistema, que essas lideranças, que as doutrinas lá pregadas não são inspiração de Deus, seja qual for a denominação que se diz cristã, da igreja romana, das igrejas reformadas tradicionais, presbiteriana, batista, das igrejas pentecostais, das igrejas neopentecostais. Nada disso é inspiração divina. E aí, meus irmãos, quem está dentro desse sistema, embora com o coração puro, embora com a fé genuína, ele cai em muitas armadilhas, porque esse sistema que está aí há séculos e que veio logo depois da partida do Senhor Jesus, do ano 300 depois de Jesus, 340, 330, já começou-se a criação da igreja romana. Então, esse sistema, ele prega Cristo e muitas vezes, mas ele prega sempre algo mais, que é o algo mais que mantém aquela organização, que mantém as pessoas presas àquela organização, que mantém as pessoas sob a asa, sob o poder daquela denominação. Então, meus queridos, se você pegar uma igreja presbiteriana, por exemplo, as várias igrejas presbiterianas, é uma igreja reformada, ela tem uma boa doutrina, ela é muito fiel à palavra, mas vai chegar em algum momento que ela vai dizer: olha, meu irmão, para você alcançar, para você ser um membro, você tem que seguir a Cristo, entregar-se a Cristo, mas também tem que fazer isso. Por exemplo, o dízimo. Então, eu não conheço, o meu conhecimento do sistema religioso não é tão bom assim, pelo contrário, é bem modesto, mas eu não conheço, nunca me contaram de uma denominação que pregue, uma denominação tradicional, que pregue que o dízimo não é bíblico. E nós sabemos, nós que lemos 10 versículos da Bíblia, já saberemos que o dízimo não é bíblico, que é uma invenção do homem. Então eu nunca vi uma que não pregasse isso, porque ela precisa do dízimo para manter o seu poder, o seu status, para fazer os seus templos, que também não é bíblico. Isso que eu quero dizer, meus queridos. Então, anunciar ao Senhor Jesus e o seu evangelho é muito diferente e em muitos casos antagônico do que anunciar a igreja X, a igreja Y, a denominação Z, a igreja do fulano A, do fulano B, do fulano C. Uma coisa é o evangelho de Cristo, outras coisas são essas doutrinas humanas. Muito importante a gente ter esse discernimento e a gente fazer a separação, meus irmãos. Eu sei que é um caminho difícil, eu já tive dentro desse sistema, eu já me senti envolvido, eu praticava erros gravíssimos, porque esse sistema me levou a praticar esses erros. Esse sistema quis me doutrinar com erros, mas hoje eu percebo o quão errado eu estava ali dentro. Então eu me libertei, eu saí, e isso muitas pessoas podem fazer e podem orar e contar que o Espírito Santo as liberte desse erros. O sistema no início, na sua concepção, já não é bíblico e já está errado. Continuando então, meus queridos, versículo 22. E chegou, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Acabei de falar, meu. Olha se na Bíblia diz, olha, houve uma grande conversão à igreja de Pedro, houve uma grande conversão à igreja de Paulo, hoje houve a grande conversão à igreja de fulano, à igreja de cicrano. Não, houve uma grande conversão ao Senhor Jesus. Vou repetir o versículo 21 e o seu final.
e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, somente ao Senhor. Versículo 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Sempre essa palavra em vários versículos repetida. Homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Vamos nos tornar cheio do Espírito Santo, meus queridos. Oremos, busquemos ao Espírito Santo. Sem ele, nós não somos verdadeiros cristãos. Versículo 24. Versículo 25, aliás. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Olha, esse versículo 26 corrobora o que eu falei agora há pouco. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha aqui, e sucedeu que durante um ano se reuniram. Onde eles se reuniram? Naquela igreja. Igreja, meus irmãos, aqui é o local. Existia a igreja de Tarso, a igreja de Antioquia, a igreja de Cesareia, a igreja de Roma. O nome da igreja era associado à cidade que ela estava. Agora não tem nome de Assembleia de Deus, não tem nome de presbiteriana, não tem nome de pentecostal, né? Pentecostal, Gideões, Batista, não tem nome nenhum. A igreja de Cristo é uma só. Não existe as placas, separações, diferenças doutrinárias. Todos são membros do corpo de Cristo, cujo Cristo é a própria cabeça do corpo, o que diz Paulo em suas epístolas. Então aqui, novamente, fica esse discernimento, meus irmãos. Em qualquer lugar que esteja um cristão verdadeiro, ele é parte do corpo de Cristo, ele é parte da igreja que Cristo edificou. Então, Cristo não edificou prédios, placas com nomes, separações doutrinárias, uns creem nisso, outros creem naquilo. Não. Cristo edificou uma igreja cuja cabeça é Ele mesmo. Então, tiramos um dos principais ensinamentos aqui desse capítulo, meus irmãos, é esse, a verdadeira igreja. Versículo 27, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Atenção também para profetas. Profetas existiam no começo da igreja, não existem mais profetas da maneira que as pessoas fazem hoje. Todas as revelações, todas as profecias que nós precisamos, que eu e você que está aí do outro lado, todas as revelações que nós precisarmos, está, sabe aonde, meus queridos? Eu vou pegar aqui. É aqui. Não conte, não vá atrás de outra revelação, de outra profecia, sobre quando vai ser o fim do mundo, tendo datas, quando vai terminar o Covid, quando vai vir outra praga. Nada disso é bíblico. A revelação, as profecias estão todas seladas neste livro. Quem busca revelações e profecias fora da Bíblia não está buscando a Cristo. Está buscando outra coisa, está buscando fábulas, está buscando espiritismo, está buscando essas crenças, coisas anátemas ao Evangelho. Então, muito importante também, meus irmãos. Versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Naquele tempo os profetas
falavam o que o Espírito de Deus mandava eles falar, que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no templo de Cláudio César. Estamos quase terminando aqui o capítulo, versículo 29, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Última pausa, última mensagem importante, nem estava no título, mas é muito importante, meus irmãos. Então, um dos profetas de Cristo, o profeta de Deus, profetizou que haveria fome, haveria escassez de alimentos durante uma época. Então o versículo 29 diz assim: e os discípulos determinaram mandaram cada um conforme o que pudesse dar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Isso aqui, meu querido amigo, isso aqui, minha querida amiga, isto é o dízimo, ajudar o próximo. Dar o que puder, dar o que quiser, dar o que o Espírito Santo colocar em você, dar o que você quiser dentro das suas condições. Agora, esse sistema que está aí, que obriga você a dar dízimo, um valor estipulado a um sistema, a um pastor, para eles viverem uma vida milionária enquanto você sofre financeiramente, isso é abominável, isso não tem nada de Bíblia, não tem um versículo da Bíblia que diga que nós devemos dizimar, nós devemos ajudar o próximo. Então eu desafio qualquer pessoa erudita, qualquer pessoa especializada com teologia, com faculdade de teologia, me mostre um versículo na Bíblia que me diga que nós, Igreja de Cristo, devemos dizimar para um pastor, para uma denominação. Me mostre, o dia que me mostrarem e me provarem, eu mudo a minha opinião. Então, meus queridos, esse é o verdadeiro dízimo. Eu vou repetir o versículo. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse dar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia e eram necessitados. Versículo 29 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. É isso, meus irmãos. Então, essa rapinagem, esse roubo, essa ganância que essas lideranças do sistema têm em querer dizer que dízimo é bíblico, é só para manter o próprio sistema. É como eu falei lá no início, o interesse deles talvez até seja em alguns lugares, em alguns momentos, levar a Cristo, mas tem outros interesses mundanos, interesses do homem, interesses mesquinhos junto, de manter o próprio sistema, de perpetuar-se, de cada vez enriquecer mais, cada vez pagar altos salários a pastores, essas coisas todas. Então, meus queridos, não seja escravo do dízimo, do sistema. Vá para Cristo, meus irmãos. Não tem, eu sempre falo, entre você e o Senhor Jesus, o seu Evangelho, não precisa ter atalho, não precisa ter desvios, não precisa ter padres, pastores, templos, placas, doutrinas. O caminho é reto. O caminho é reto. Entre eu e Cristo, entre você e Cristo, o seu Evangelho, o caminho é reto, sem atalhos, sem homem, sem dízimo, sem doutrinas estranhas. Então é isso também que fica a mensagem. Para finalizar, então, o versículo 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Eles dando ajuda àqueles que Pedro exortava para ajudar. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, quem assistiu agora ao vivo, quem for assistir posteriormente, lembrando, a live vai ficar no meu perfil no Facebook, vai ficar no IGTV do Instagram, estarei colocando ela daqui a pouco no YouTube também, com esse mesmo título que tem aí. Então só tenho a agradecer. Se você quiser compartilhar com alguém aí, se você quiser comentar também lá nos meus perfis, concordando ou discordando de alguma coisa também, agradeço muito. Então, mais uma vez, estou me despedindo aqui da 48ª live. Muito obrigado a você que assistiu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite de domingo e o começo de semana a partir de amanhã. Muito obrigado e que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado, boa noite.